Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre a terapia do bem se dá mal. Gente, parece brincadeira, mas esse é um assunto que permeia a nossa família há 14 anos. Há 14 anos. E por quê? Porque quando veio o diagnóstico da Sofia em 2008, evidentemente eu escolhi, veio porque à época eu escolhi os profissionais que tinham e os que eram referência à época. Não é como é hoje, que a gente tem vários profissionais. Então eu escolhi esses profissionais, mas depois eu percebi, por um tanto de quando a Sofia ficou maior, estava na adolescência, e quando ela se deu conta de várias coisas, ela veio me perguntar, e eu falava assim, gente, será que eu teria que fazer mais do que eu fiz? Mas confesso que as buscas que eu dava no Google já foram necessárias, já não me traziam respostas necessárias. Então não era tão fácil assim. E eu sei que hoje não adiantava eu fazer como a época, né? O melhor profissional, as coisas foram evoluindo. E quando a gente diz o melhor profissional, esses profissionais eles estavam num patamar de respeito da comunidade do autismo, dos pais de autistas, enfim, que levavam seus filhos, e embora fossem criticados por outros fatores de personalidade que a gente vai esmiuçar aqui, mas era Deus no céu e eles lá junto com Deus, assim, quase que fazendo um favor de cuidar de você, assim. Pois é, então o que acontecia? As coisas foram mudando e vieram características, foram surgindo mais profissionais e a gente escolhe algumas características que o profissional que vai tratar do filho ou da filha da gente tem que ter. Então eu tentei pegar algumas características que eu gostaria, né, que tivesse, para ver como é que estava isso se eu fosse ranquear. Spoiler, eu adorei essa lista. Empatia, primeira característica que eu acho que o profissional deve ter. Psicóloga, ok. Psiquiatra, 0. Conhecimento sobre autismo. Psicóloga, ok. Psiquiatra, ok. Conhecimento sobre condições coexistentes. Psicóloga, um pouco. Psiquiatra, um pouco. Humanismo, humanidade. Forma de relacionar com o paciente. Psicóloga, ok. Psiquiatra, 0. Preço acessível. Psicóloga, ok. Psiquiatra, negativo, 0. Boa relação e escuta com o paciente. Psicóloga, ok. Psiquiatra, 0. E a última que eu coloquei aqui, existem outras, mas eu considero essas mais importantes. Visão anticapacitista, né? Ou seja, profissionais que não sejam capacitistas. Psicóloga, um pouco. Um pouco. E psiquiatra, 0. Pois é, gente. Então, à época a terapia era boa, a terapia indicada era a primeira psicóloga, o psiquiatra era o que era referenciado à época. E ninguém me perguntou nada, mas era tudo dentro do que a ciência até então tinha evoluído e o que eles julgavam então fosse melhor para mim. Sim, e o psiquiatra indicou a psicóloga, ok. Mas, e aí que entra o cerne da discussão, teve um ponto específico, e esse ponto é mais recorrente nas nossas vidas, e que a Sofia pode falar melhor do que eu. Ai, gente, quando você deixa pra eu falar, assim, do nada me dá um branco, realmente é uma coisa que eu não gosto, ainda mais de um assunto tão delicado, porque me traz muito estresse pós-traumático, me trouxe tanta dor, essa vivência com esses profissionais em particular, e principalmente porque no começo, quando era sobre lidar com frustrações, até era uma terapia interessante, e dava estratégias, o psiquiatra não, sempre foi um grosso, assim, muito difícil de lidar. Eu consegui contornar isso porque eu acho que eu tinha melhor comunicação social do que ele, inclusive, mas isso é outra história. E aí, já com a psicóloga, que era muito moldada pelo jeito de ser do psiquiatra, então esses zeros do psiquiatra contam bastante também aí, ela meio que me colocava
numa posição de querer ser normal, sob aquele pretexto de vamos ensinar habilidades que você não tem. Havia um discurso havia uma tentativa de me padronizar como os meus colegas eram. Falar dos assuntos deles com seus gestos de adolescente, muitas vezes são inadequados, mas que para aquele contexto funciona. Com seus interesses por jogos de futebol, por Sofia detestava. coisas que eu detestava, e essa era a prioridade da terapia. Mas para mim a prioridade da minha vida não era isso. A prioridade da minha vida, no caso, era a descoberta do gênero e da sexualidade que eu estava experienciando, ainda muito mais do gênero e da sexualidade, porque minha sexualidade foi muito tardia, e até isso eu confundi os profissionais que colocavam tudo no mesmo balaio. Mas o fato é que eu já me via como mulher desde os 2 anos de idade, e nessa época eu já me trazia estranhamentos com o meu corpo. Então eu ia à praia, eu não conseguia colocar uma roupa de praia, porque enfim, aquilo me incomodava muito. E foi um sofrimento indizível e inominável. Só eu sei realmente, minha mãe um pouco. As férias eram horríveis, porque todo mundo se divertia, pelo menos um pouco, arrumava o seu jeito de se divertir. E como é um lugar que você se expõe o corpo mais, sempre foi terrível, ao ponto de eu falar assim, eu não vou gastar dinheiro mais para passar raiva em outro estado. E aí, quando eu contei isso para os profissionais, o psiquiatra riu na cara da minha mãe, não foi nem eu que contei, foi ela. Mas a psicóloga, ela demonstrou uma empatia, mas perguntou questões de sexualidade que não tinham nada a ver com o que eu estava vivendo na época. E pior, muito moldada por essa visão do psiquiatra preconceituosa e capacitista e transfóbica, ela não só não ouviu o que eu tinha para falar, né, porque eu coloquei assim, eu me vejo como mulher desde os 2 anos de idade, minha mãe confirmou. Ela não só negou o que eu estava falando, negou que a transexualidade existia, a despeito de todas as pesquisas sobre incongruência de gênero que se tem há muito tempo, há décadas, né? Ela simplesmente achou por bem da cabeça dela que não só aquilo que eu falei, que eu afirmava categoricamente deveria ser contestado, como eu deveria ser ensinada a agir de uma outra forma, que esses gestos masculinos, esse jeito mais socialmente colocado como masculino de agir com mais brutalidade com os colegas, de ter esses interesses, de colocar a mão em partes indizíveis para... Essa era a prioridade da terapia, gente. Se eu estava feliz, se eu não estava, pouco importava para essa gente. E olha, gente, olha a cabecinha da Sofia. Eu me lembro que bem antes do diagnóstico do autismo, Sofia estava com 5 anos e o pediatra pediu para que eu a levasse a um cardiologista. Lá, 5 para 6 anos, lá a Sofia já ficou incomodada porque o cardiologista só se dirigia a mim. E ela ficou lá com cara de tacho e muito chateada. Ok, deu as instruções, e aí quando eu voltei ao psiquiatra, ele, muito sem jeito, me falou assim, você reparou, porque o cardiologista também comentou comigo, que o seu filho é muito afeminado? Eu nem me lembro se era afeminado ou efeminado que falou. Eu falei assim, sim. Ele está lá para diagnosticar um problema do coração? Só que quando a gente levantou já na adolescência esse assunto, a gente acreditou que como a gente conhecia pouco, a gente tinha que levar para profissionais que nos respaldassem. E a gente só que os profissionais estavam nesses preconceitos todos, e impondo esses preconceitos a despeito do que eu já sabia. Não porque eu estudava, embora eu pudesse até ter algum conhecimento da época, mas não era validado, porque era internet, enfim. Eles queriam te salvar, mas eu sabia, né? Na visão distorcida deles, eles queriam me salvar. O psiquiatra até eu lembro que ele falou uma bobagem, sabe? Uma das, que foi o seguinte, ele falou com a minha mãe, assim, que essa coisa de personagem, a autista tem muito disso, minimizou a situação, garantiu que não era como se a minha mãe tivesse preocupado de ser ou não ser, né? A gente levou uma demanda para eles resolverem, mas não para eles questionarem se a demanda existiu ou não, já começa por aí, e falou que a única possibilidade, nesse ponto, a única coisa que ele acertou, só poderia ser se a Sofia, que ele não chamou de Sofia na época, estivesse mascarando, camuflando sentimentos e emoções. Aí era verdade, porque como é que eu ia chegar com sentimentos e emoções para esse povo tão preconceituoso e levar a tinta, né? Mas aí ele falou assim, mas isso não pode ser porque ele, né, falou na linguagem preconceituosa da época,
não tem perfil para isso. Ou seja, me jogou para um padrão estatístico lá, como se eu fosse igual a tudo que tem esse padrão estatístico. Como se o artigo científico ou a pesquisa científica servisse para corroborar até o que a ciência não alcança ou não alcançou ainda. E mais. E não a gente, não a ciência que está a nosso favor, né? Para entender a gente e buscar uma melhoria de qualidade de vida. Vocês percebam que na relação, desde que Sofia, eu já sabia, né, já vi a identificação feminina desde 2 aninhos e meio, já vi isso claramente. Quando a gente levou essa demanda, a gente não levou, a gente levou porque a gente não sabia. Então a gente não perguntou se era ou se não era, não. A gente queria entender mais do assunto. Então, agora eu vou falar, essa parte é que me traumatizou, porque eu levo isso para essa demanda para o psiquiatra e ele deu uma sonora gargalhada. É típico isso. Ou seja, em cima de todo aquele sofrimento que eu estava querendo entender sobre o assunto, falou assim, que é isso? Ele nem se apaixonou ainda. Como se... que é burro, desculpa, mas assim... Tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, inclusive, porque se você olhar os critérios diagnósticos que ele como médico, não precisava ser humanizado, não precisava seguir o conselho de ética, né? Ele deveria saber que pelos critérios diagnósticos do autismo, da incongruência de gênero, nunca constou orientação sexual. Que veio, inclusive, do jeito que ele poderia esperar, né? Que eu tinha atração por meninos, já veio depois. Mas ele nem sequer se deu ao trabalho de sair do senso comum que só existe na cabeça dele. Pois é, minha gente. Nem senso comum só tá na cabeça dele. Livro em promoção, Minha Vida de Trás pra Frente, por Selma Sueli Silva. Minha Vida de Trás pra Frente, narra a trajetória de Selma Sueli Silva, jornalista diagnosticada com autismo aos 53 anos, que reconstrói sua história à luz da descoberta. O livro explora as diversas facetas da autora, desde a infância até a carreira no rádio, revelando os sinais do autismo que sempre estiveram presentes em sua vida. Promoção, R$ 48,90. Frete para qualquer lugar no Brasil já incluso. Utilize o Pix, QR Code ou CNPJ e faça o seu pagamento. Envie o comprovante e endereço de entrega para a Selma no WhatsApp 31988966412. E aí, ontem, quando a gente foi almoçar, esse assunto veio de novo. E aí, quando Sofia falou, eu já me senti desconfortável. Eu tive estresse pós-traumático por causa disso, é algo que quando volta numa intensidade muito grande. Por isso até eu tenho um desejo muito grande de alertar sobre possíveis riscos para crianças autistas e abusos terapêuticos e tudo. Porque eu vivi isso e eu sei o quanto isso foi desumano e cruel, muito pior que o autismo, ou qualquer coisa do tipo. Só que é aquela coisa, a nossa empatia nem sempre é bem compreendida e nem sempre a gente sabe o que é melhor para o outro. Então eu só dou elementos. Quando esse assunto veio, então, nessa mesa de almoço ontem, eu me dei conta que eu passei o tempo todo defendendo a psicóloga, porque eu tenho grande afeto por ela. E sou grata e tenho muita gratidão também. Mas quando a Sofia já me questionava, eu já sentia culpa. E isso também, quando ela voltava com o assunto, já me incomodava. Também por isso, embora essa culpa... eu dei um jeito legal, porque eu pensei assim, olha, eu fiz o que eu podia fazer de melhor com as ferramentas que eu tinha à época. Aí a Sofia me solta uma frase, né, que esclareceu tudo. Por que a gente está falando isso hoje? São 14 anos e só agora eu percebi, na crônica que eu escrevi, eu coloquei assim, eu tinha gratidão e tudo, que eu falei com a Sofia, isso eu vou falar porque eu queria falar. E aí vem, né? Embora isso fosse verdade, a terapia do bem se deu mal. Porque Sofia ontem me falou mais claramente, porque agora a gente também está menos reativa. Aí eu dei tempo para ela me falar mais claramente. Ela falou comigo assim, que eu reagi da minha maneira, né? E a Sofia, então, falou assim, você me fez sentir culpada em relação à minha psicóloga esse tempo todo, e eu não precisava sentir isso. Até porque eu gosto dela e sou muito grata a ela também.
O que não tira do meu peito, do meu ser, essa dor e essa mágoa que eu sinto e senti por esses anos todos. Porque ela podia ter falado, não entendo disso, vou encaminhar, vou... Enfim, ela podia ter feito, até profissionalmente, de uma maneira mais ética, de uma outra maneira. Aí ela falou, quando que isso se torna, né? Quais que são os gatilhos que normalmente eu retomo o assunto? Eu me lembro da invalidação, da postergação, do adiamento, jogar para frente para enfrentar algo que... joga para frente, joga para mim. Ela, a Sofia, me explicando, mamãe, jogar para frente algo que para mim era a minha própria vida? Porque para ele sempre tem um argumento válido, né? Mas era tipo assim, vamos jogar pra frente que não é a prioridade no momento. Não, a prioridade é colocar a mão naquele lugar, né, pra esse povo. Porque assim, ela lidou de uma outra maneira. Mas mesmo que isso fosse verdade, aquilo pra mim era prioridade, eu não era paciente. E aí a Sofia me lembrou, né? Mamãe, o psiquiatra chegou a gargalhar em sua cara. São atitudes que me marcaram e que ainda me consomem. Aí, gente, passou o filme na minha cabeça e eu gelei e falei assim, puxa vida, ter empatia não é tão fácil, né? Porque a gente já discutia isso e eu não tinha me dado conta de como que isso consome até hoje o ser da Sofia. Não, eu tenho estresse pós-traumático. Ela fez terapia por esse estresse eu tive uma pós-traumático. psicóloga especialista em estresse pós-traumático, eu tive um psiquiatra que de fato me diagnosticou com estresse pós-traumático, tudo por isso. Mas eu não queria que a Sofia vivesse do passado, eu ficava tentando, mas não tem jeito. E aí eu entendi, minha filha não vive do passado. É o passado que se transformou em marcas na sua alma. Vocês veem que eu estou falando isso aqui com dificuldade? Porque ninguém tinha intenção não, gente. Mas também ninguém falou assim, olha, a gente não entende muito desse assunto, nós vamos procurar ou estudar mais, ou descobrir um profissional melhor da área médica, da área de saúde. Naquele momento, mãe e filha ficaram quem as assistisse numa demanda que não tocava um jeito de ser, uma escolha, não. Tocava profundamente as nossas filhas, porque eu e a Sofia éramos a única a saber que desde os 2 anos ela já se comportava como uma menina e não entendi por que tinha que fazer esse papel de menino. Então isso, gente, é vida. E aqui da parte da mãe, eu não estou, né, eu vou falar da psiquiatra, que eu tenho uma relação de afeto e de gratidão por ela. Da psicóloga? Nossa. O psiquiatra não. Quando eu fico nervosa eu troco as palavras. Da psicóloga, eu tenho grande afeto por ela e gratidão também. Mas olha, estava tudo tão no início que como eu gostaria de que ela falasse assim, não sei se a gente vai ter competência, eu e você e a Sofia juntos, para chegar a uma conclusão, não, vamos ampliar esse estudo, sabe? É isso. E por mais que a gente queira ter paciência com os erros das pessoas, mas um erro que custa o sofrimento de uma vida, porque vocês não têm noção, gente. Vamos acabar logo esse vídeo? Porque eu acho que ninguém nunca vai ter... São 14 anos. Mas, e sempre existe um mas, pelo menos eu tô aqui hoje. A gente nunca desistiu. A gente sempre procurou, porque a gente não é de dar murro em ponta de faca. Pelo menos a gente venceu, assim. Eu acho que você tem uma coisa gostosa nessa história tão horrível e tão horripilante, é que... Ai, gente, parece bobagem, mas quando eu me olho no espelho hoje, depois de ter feito uma intervenção, né, e depois de ter encontrado o match certo, escrito, eu vejo o livro que eu escrevi, o Metamorfose, Autismo de Gênero, com base na minha dissertação, foi aprovada com recomendação e louvor pela UFMG sobre esse assunto de autistas trans, enfim, eu vejo que eu consegui, pelo menos em algum nível, transformar o veneno em remédio. Porque eu não posso dizer que a minha vida foi um fracasso se com todo esse impedimento que me colocaram eu consegui ser quem eu sou. A minha menina existe, sempre existiu e hoje está plena. É isso que faz a gente caminhar, né? Caminhar sempre pra frente, pra cima e avante, não, avante e pra cima. Não sei. Mas enfim, obrigada por ter acreditado em mim. Mesmo com todo mundo dizendo que não,
mesmo com o senso comum dizendo que não. E obrigada por ter me tornado alguém possível desistir. Ai, minha linda, não faz isso, eu já estou segurando o choro, ela faz isso. Mas isso, Sofia, ainda bem que eu tive só uma filha, porque eu debrucei um olhar muito em você. Então eu não tinha como ter dúvida, Sofia. Era você desde sempre, né? Então é isso. Olha, pessoal, beijos e queijos. Até mais. Tchau, tchau. Pode ligar.